Sabe essas portas giratórias que tem em alguns lugares com detector de metal, que tem uma gavetinha assim do lado pra você poder colocar as suas coisas e atravessar a porta? Um dia desses eu fui num lugar resolver uma questão e tinha uma dessas portas. Eu tirei da minha bolsa as coisas que eu acreditava que iriam disparar o detector de metal dessa porta, coloquei dentro dessa gavetinha e tentei atravessar. No que tentei atravessar, disparou o alarme. Pé, pé. Veio um segurança, um homem que tava trabalhando ali e começou a conversar comigo, falando: senhora, você tá com alguma chave no bolso? Senhora, será que não tem um fone de ouvido dentro da sua bolsa? E ele foi junto comigo tentando descobrir o que tava disparando o alarme da porta. O que tava fazendo com que a porta travasse ali. Por fim, era um estojinho que dentro dele tinha uma cartela de uma medicação que eu uso de SOS e eu nem sabia que isso disparava alarme de porta giratória, que isso disparava detector de metal, mas enfim, isso resolveu, eu tirei o estojinho, atravessei a porta, peguei as minhas coisas, só que eu fiquei tão nervosa na hora que essa porta travou, eu fiquei tão ansiosa, que depois que eu consegui atravessar e fui resolver o que eu tinha pra resolver, eu fiquei pensando assim: meu Deus, aquele homem, aquele segurança me ajudou a passar pela porta, ele deve pensar que eu sou uma desastrada. Ai, que vergonha. Nossa senhora, que todo mundo devia estar olhando pra mim. Ai, que situação embaraçosa, meu Deus do céu. Sendo que a situação foi só: eu tentei passar por uma porta com detector de metal, eu tava com alguma coisa dentro da minha bolsa que disparou esse detector de metal, uma pessoa veio me ajudar e eu passei. É uma situação que ela tem esse tamanho, só que na minha cabeça ela tava desse tamanho. Porque a verdade é que esse segurança falou pra mim um texto que provavelmente está decorado dentro da cabeça dele, que ele fala pra umas outras 10 pessoas ao longo do dia, umas outras 15 pessoas ao longo do dia. E ele só vai ficar pensando em mim depois que eu passo pelaquela porta, se eu tiver alguma importância pra ele, e eu não tenho, porque nem meu nome ele sabe, ele não sabe quem eu sou. Essa história, ela só é importante pra mim, porque as pessoas geralmente estão pensando nelas mesmas, elas estão concentradas dentro dos próprios dramas. Essas histórias que são embaraçosas pra gente, que são vergonhosas, elas ficam rebobinando dentro da nossa cabeça. Mas na vida real, uns 15 segundos depois que elas acontecem, as pessoas que estavam presenciando essa história embaraçosa, elas esquecem do que aconteceu. Ninguém fica lembrando daquilo pra sempre. Só que às vezes a ansiedade que a gente sente dentro dessas situações faz com que a gente tome umas decisões esquisitas. Então já aconteceu comigo, por exemplo, de eu ir pra um lugar que eu queria ser atendida, só que pra eu ser atendida eu precisava pegar uma senha. Eu cheguei no lugar e tinha um painelzinho eletrônico mostrando as senhas que estavam sendo chamadas. Só que eu não percebi isso. Aí eu cheguei no lugar e eu fiquei esperando lá umas meia hora e ninguém me chamava. E eu fiquei me perguntando por que não tem ninguém me chamando, por que ninguém tá me atendendo. E no fim eu percebi que era porque eu não tinha pego uma senha. E aí eu fiquei com tanta vergonha de, tipo assim, eu cheguei no lugar, tô meia hora aqui parada, olhando pro nada, ninguém me chamou, e agora eu me dei conta que eu tenho que pegar uma senha. Eu fiquei com vergonha de levantar e pegar a senha pra ser atendida. E aí o que eu fiz? Eu levantei e eu fui embora do lugar que eu tava e eu não resolvi o que eu tinha pra resolver. Percebe como que pegar essa história que é desse tamanho e deixar ela assim, além de não fazer o menor sentido, me fez tomar uma decisão péssima, porque estendeu o período ali que eu tinha pra resolver um problema que eu poderia só resolver ali na hora, pegando uma senha e sendo atendida. É uma história que ela não é tão grande. Mesma coisa pra quando você tropeça em público, né? Quando você escorrega, quando você cai de uma escada, sei lá, você paga algum mico em público. Ninguém fica prestando atenção nisso. Se você caiu, se você tá parada meia hora dentro de um estabelecimento e não pegou uma senha pra ser atendida, se você ficou presa numa porta giratória, ninguém tá prestando atenção nisso. Se as pessoas prestam atenção nisso, elas prestam por uns 10 segundos e depois elas esquecem, porque essas histórias, elas não são grande coisa. Essas histórias embaraçosas, na maioria das vezes, elas só são grande coisa dentro das nossas cabeças, e do lado de fora elas são pequenininhas. São pequenos infortúnios. Antigamente, uns anos atrás, isso era muito paralisante pra mim. Eu tinha muita ansiedade em situações que eu tinha que sair de casa pra resolver algumas coisas. Hoje em dia isso é mais pontual, até porque hoje em dia estou fazendo tratamento, né? Mas antigamente eu tinha muita ansiedade com essas situações. E o que eu aprendi vivendo com essas situações é que é muito mais vantajoso você
olhar pra essas histórias e você dar risada, você entender que elas são histórias pra serem contadas, do que você ficar se torturando e achando que você é um vexame quando tá em público, que você é desajeitada, que você não sabe fazer nada direito. É bem melhor você só dar risada, você achar que, putz, que história engraçada, ou não. Olha só, uma cartela de remédio pode ativar um detector de uma porta giratória de que tem detector de metal. Você já parou pra pensar nisso? Nunca tinha parado pra pensar nisso. E agora eu tenho essa informação graças a essa experiência que eu tive. Quando eu passei no detector de metal e a porta travou, eu pensei que tinha uma arma dentro da minha bolsa. Pensei, meu Deus, será que eu escondi um facão aqui dentro e eu não lembro? Será que alguém colocou um revólver na minha bolsa e eu não percebi? E na verdade a arma que eu tinha era um bromazepam. Veja bem, dá pra essa história ser engraçada e não ser embaraçosa. Dá pra essa história ter o tamanho que ela tem, que é um troço assim e não assim. Então se a vida te deu um nariz vermelho, seja o palhaço. Porque a gente já tá num circo mesmo, a plateia vai se divertir, mas depois ela vai pra casa e aí vai ter sido só um show que a galera viu no fim de semana e é isso aí. Faz uso do seu nariz vermelho quando ele aparecer. Faz uma palhaçada. E depois segue em frente, porque tem outras atrações no circo pra serem apreciadas. Não tem só você não, tá bom? Então é isso por hoje. É isso. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.